E aí, você conheceu o Tibia 7.4? Se você conheceu o Tibia 7.4, você deve saber que essa outfit era uma das mais cobiçadas da época para quem não era Premier Account. E aí, garelinha, beleza? Seja bem-vindo ao canal Ports Dev. E eu sei que você deve estar pensando, tá, mas o resto do cenário ali não é do Tibia 7.4. Sim, isso porque o que você estava vendo ali não era do Tibia original, e sim de um Tibia em JavaScript que a gente está criando nessa série. E até o final dessa aula, o nosso Tibia em JavaScript vai estar igual nesse vídeo que você acabou de ver. Se você é novo por aqui, se inscreve e deixa aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Por que eu estava comentando do outfit do personagem? Se você lembrar, nós vamos ver aqui na tela, na última aula nós paramos aqui, ó, com o nosso personagem, com esse tipo de outfit, ó. Ele não é ainda um personagem, né? A gente pegou uma sprite inicial, a mais fácil que tinha aí já nas buscas, né? E colocamos no nosso personagem. E daí fizemos a animaçãozinha dele, né? Então ele era um mob, no caso, assim, era um bicho, né? Então ele não é um personagem que é jogável no Tibia. Então, para ficar mais real, né? Ou mais parecido com o Tibia, deixa eu voltar em 100% aqui, nós vamos fazer essa alteração, tá? Então, nesse vídeo, nós vamos fazer a alteração dessa outfit, né? Da sprite do nosso personagem, e vamos fazer também a alteração no nosso mapa. Se lembrar, o nosso mapa é esse daqui, ó. Entrando nele, a gente pode ver que ele tem todo esse campo aberto, né? Então ele tem puro gramado, tem 4 obstáculos, que são esses 4 obstáculos que está aqui do lado do nosso player, né? Onde a gente fez o teste de colisão, né? Só que o que acontece? O mapa está muito quadrado, está com poucos obstáculos, então a gente vai fazer uma modificação para que ele fique mais interessante aí para a gente fazer os testes, beleza? Então, primeiro o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui na pasta Tibia do nosso projeto, e aqui dentro tem uma pastinha chamada Sprites, onde ficam as nossas sprites. Vamos criar uma nova pasta aqui, tá? Vamos colocar o nome dela de Player, beleza? E agora nós vamos criar essa sprite aí, tá? Então nós vamos abrir nosso editor de sprites, tá? É um editorzinho aqui que eu tenho das mais antigas, né? Que eu baixei. E eu tenho o SPR, né? Do Tibia 7.5 aqui. Então eu vou pegar 7.4, quer dizer, abrir aqui o tibia.spr, coloco para ele ficar o rosinha de fundo, né? Padrão, como todo mundo usa. E aqui eu tenho minhas sprites, ó, as sprites do jogo tudo carregado, tá? Eu vou vir nas pastinhas aqui, ó, que tem aqui em cima, e vou buscar pela dos players, tá? Ó, aqui já tem alguns players, mas aqui eu não quero, tá? Dos players free account, do outro. Aqui, achei. Esse é o dos Premium Account que eu quero, beleza? Esse que a gente vai usar, que é o do mais cobiçado que a gente não, no caso eu, né? Naquela época que jogava Tibia, queria ter uma outfit dessa, beleza? Então vou colocar aqui, vou mandar salvar, tá? Dentro das minhas sprites mesmo, aqui na pastinha do Tibia, eu vou colocar para salvar dentro da pasta player, beleza? Eu vou dar o nome de 1, tá? Para esse daqui, e vou depois editando cada um. Daqui a pouco vocês já veem o que eu vou fazer. Então vou colocar um por vez, salvo, coloco 2 nesse outro, clico no terceira opção, clico para salvar, coloco 3, beleza? E vou fazendo isso daí continuamente. Lembrando que cada um desses aqui que eu estou clicando em salvar, é uma parte da movimentação do player, tá? Então tem a movimentação para cada um dos lados, e eu estou numerando cada um deles aqui conforme a posição, beleza? Colocando aqui mais um, e tem que fazer isso com todas as posições, certo? Bom, terminando de copiar esses sprites, eu posso fechar já isso. Aí aqui é o seguinte, aqui no Photoshop, ó, eu tenho a minha sprite antiga, tá? E separei ela com esses vermelho aqui, né? Então eu vou abrir minha pasta player, pegar os sprites ali que eu trouxe novo, tá? Vou primeiro aqui, ó, reduzir para vocês verem que tem as imagenzinhas, tá? Esse vermelho eu coloquei em cima só para a gente ter uma noção a cada 64 pixels, né? Que é um player. Então, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar aqui, ó, o sprite correto dele, da posição para cima, e posicionar ele exatamente nessa parte onde conta como se fosse o primeiro player, tá? Olha só que eu estou colocando cada um na posição exata, beleza? Então eu tenho agora para a direita aqui, vou posicionar ele aqui, ó, bem no iniciozinho, onde começa o sprite.
E agora eu vou ver o que está para baixo, né? Então vou buscar aqui qual que é o spritezinho que está para baixo. Vou posicionar ele aqui nessa parte de baixo. E esse outro aqui, eu acho que ele ficou um pouquinho errado. Pera aí, isso, ficou um pouquinho errado. Agora eu vou... Opa, pera aí, esse aqui eu errei. Esse aqui, que para baixo é para cá. Beleza. Falha minha. Agora eu pego o que está virado para a esquerda, arrasto ele e coloco aqui embaixo também. E assim eu tenho que ir fazendo, tá? Eu não trabalho com edição de sprites, tá? Não sei fazer edição de sprites, então caso alguém aí entenda disso, né, vai poder fazer umas sprites mais bonitinhas. E também fica aberto o convite aí para quem quiser fazer essas sprites e colocar no nosso projeto, tá? O nosso projeto aí, por enquanto, tudo open source, ou seja, você pode baixar, modificar tudo ali que é só brincadeira mesmo. Então você pode aproveitar, fazer essas sprites aí conforme você achar mais legal, beleza? Você pode colocar outra sprite ao invés dessa que eu coloquei e assim ir fazendo conforme você achar mais legal. Então você tem que ir fazendo isso, tá? Aqui eu vou fazer um por vez e vou voltar quando tiver terminado, rapidinho para vocês. Pronto, eu já terminei de posicionar, ó, tá? Cada um deles começando aqui na parte de baixo. E o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar aqui, ó, pegar todos esses que estão aqui embaixo, apaguei o vermelho primeiro. Tenho o de trás ali, eu já posso apagar, que era só para a gente ter medição, né, de onde seria. E agora eu vou pegar todos esses sprites aqui, ó, e vou selecionar e vou dar um Ctrl E para mesclar eles, beleza? E agora eu vou apagar o fundo, né, esse fundo rosa aqui, que era do programinha lá, e vou apagar esse fundo rosa que o nosso sistema de sprites aqui usa o fundo transparente. Não é igual ao game original ali do Tibia que ignora esse rosinha. Então tem que ir apagando com detalhe aqui e vou fazendo isso em todas as imagens. Quanto mais detalhes você apagar e você deixar o do personagem, mais legal vai ficar. Estou querendo deixar mais o funcional, né? Não precisa ser tão perfeito, porque a sprite a gente pode modificar e, obviamente, para ficar legal, tem que ser modificado mais para frente, tá? Então é meio como se fosse um temporário para que você possa ver como ficaria, o mais próximo possível de um player. Então é isso aí, terminei de apagar o rosinha do fundo das imagens, né? E a gente usou a imagem original, que é 32 pixels, tá? 32 por 32. Então eu vou salvar aqui, igual o nosso player, vou colocar aqui o nomezinho, né? Para a gente poder usar, Sprite Player. Aí eu vou colocar aqui, traço, Night. Porque aí pode ser que depois a gente faça uma spritezinha do player de outra vocação. Bom, aqui na pasta dos players, tá? Eu já posso selecionar esses spritezinhos que eu criei ó, dentro do sprite, né? Player. Posso selecionar todos eles e posso apagar, beleza? Porque eu já tenho aqui o nosso sprite PNG. Vamos voltar lá para o nosso código. Tem a nossa sprite, né? Aqui embaixo do player. Você vai modificar esse nome aqui, ó. Depois de sprites, a gente vai adicionar, né? Porque a gente criou a pastinha player aqui. Então a gente tem que adicionar a pastinha player e o nome do nosso sprite novo, beleza? Então eu vou copiar aqui, vou adicionar a nossa pasta player e daí aqui, que é o nome que eu já peguei, eu venho, copio aqui, eu colo ele aqui, ó. Fechou? Clico Ctrl S para salvar. Aí voltando lá no nosso joguinho, ó, já está ali o nosso player. Podemos já fazer caminhando para todos os lados e já com a animação, beleza? Ó, vai para todos os lados e animação. Mas você olha aqui o tamanho dele, você vê que esse player ficou desproporcional, né? Olha o tamanho dele para o tamanho do arbusto, né? Então a gente vai ter que corrigir esse problema aí, porque ele está meio desproporcional. E para descobrir a real proporção, eu tive que baixar o Tibia novamente e atualizá-lo, porque fazia eras que eu não jogava. E o que eu fiz? Entrei no jogo, tirei uma print, igual vocês estão vendo ali, e comecei a colocar lado a lado para descobrir qual que era a real proporção. Eu peguei a print do jogo, sobrescrevi ali com a print do nosso jogo, do Tibia em JavaScript, coloquei lado a lado e comecei a guiar ali ó, pelo tamanho do arbusto.
Foi um pouco trabalhoso, mas assim eu cheguei ao tamanho mais próximo do real. E após ajustar aqui ele lado a lado com o arbusto, eu descobri que era apenas a posição do sprite que estava errada. O que eu fiz? Subi um pouco os sprites, daí eu vi que ficou um pouco acima e agora ajustei um pouquinho para ele ficar mais embaixo. Salvei novamente, em cima dos mesmos sprites, e vamos fazer o teste como ficou. E após os ajustes, finalmente o nosso player está no tamanho proporcional aceitável. E agora vamos mexer no nosso mapa. Bom, e se você está lembrado, o nosso mapa ele é formado por um arquivo JSON. E ele é formado por vários SQMs. Cada SQM na horizontal e cada SQM na vertical. Dentro desse arquivo JSON ele tem vários nós, onde tem as informações da coluna e linha aonde esse SQM tem e qual a sprite que esse SQM deve carregar. Se você não está lembrado, volta lá na aula 7 que a gente explica e ensina como que foi criado o nosso mapa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse mesmo mapa que já existe, ele tem um tamanho fixo, nós vamos pegar esse arquivo JSON e vamos alterar as propriedades de cada um desses nós, onde nós vamos modificar qual sprite ele deve carregar e quais propriedades ele deve ter, tanto de coluna e linha, e se ele é possível ou não fazer a colisão que a gente tinha explicado na aula 7. E dentro do nosso arquivo mapa.json, você pode ver que tem várias propriedades. E dentro de cada propriedade tem o tipo de coluna, tipo de linha, qual que é a numeração dele, qual que é a coluna e linha do render que ele vai carregar. E aqui embaixo nós temos a propriedade pode mover. Se ela for verdadeira, significa que o personagem pode andar por ela. Se ela for falsa, o personagem não vai poder andar em cima dela. Bom, o que a gente precisa fazer é o seguinte, é modificar cada um desses objetos aqui para que eles possam modificar algum resultado dentro do nosso mapa. Só que fazer isso um sprite por vez vai ser muito cansativo e também não compensa. Então o que nós vamos fazer? Vamos usar o ChatGPT para que ele possa pegar o nosso arquivo de mapa.json e criar um mapa aleatório, onde eu vou passar apenas as regras para ele, o que ele deve usar, o que ele não deve usar e quais sprites ele tem que usar nos cantos. Vamos ver se dá certo? Bom, aqui na primeira parte você pode ver que eu coloquei um prompt de comando para o ChatGPT falando quais são os sprites da borda e quais são as sprites de rio e quais as sprites são o chão. Eu mandei para ele criar um mapa aleatório. E como vocês podem ver, logo de primeira é óbvio que o ChatGPT não acertou. Ele acabou criando esse mapa aqui todo bagunçado e não deu certo. Eu peguei novamente o arquivo, joguei de novo para ele e mudei um pouco o prompt, falando que ele tinha que criar algo em específico. Eu pedi para ele criar 3 tipos de ilha e as bordas ele usar as sprites da borda. E mais uma vez o ChatGPT não acertou. Ele melhorou um pouco baseado da primeira vez, mas nessa segunda vez ele já errou algumas outras sprites. E eu fui fazendo isso várias vezes porque era muito mais rápido eu esperar o ChatGPT acertar do que eu fazer um sprite por cada sprite, já que seria uma alteração momentânea no nosso mapa. E foi assim, após umas 15 tentativas, aí sim ele conseguiu acertar. Aí vocês podem ver que ficou assim o mapa que ele gerou. Depois que ele mexeu nesse mapa, eu precisei somente corrigir um pouquinho das bordas manualmente. Depois de fazer essa correção, eu copiei esses arquivos para dentro do ChatGPT e também pedi um prompt para ele, que agora era muito mais fácil. Eu falei para ele não modificar as sprites, falei para o ChatGPT não alterar nada do mapa e apenas incluir obstáculos. E lembrando que cada obstáculo que ele colocasse, eu falei para ele modificar a propriedade pode mover para falso. E feito isso, ele gerou este mapa. E agora sim, com esse mapa final, nós vamos voltar para o nosso projeto aqui. Vamos mudar o tamanho da proporção do nosso player para 72 pixels. E aqui no nosso arquivo JSON e alterar o caminho do nosso mapa. Depois de feito isso, jogamos o nosso mapa para o nosso game. Nós vamos clicar aqui e vamos abrir o nosso game e ver como ficou. E caso você está assistindo até aqui e ainda não é inscrito no canal, eu te convido para que você possa me ajudar a bater 500 inscritos. Falta apenas 103 inscritos e você me ajuda a bater essa meta. E agora vamos ver como ficou o nosso game. Aqui está o nosso jogador já dentro do nosso mapa recém-criado.
E esse mapa foi totalmente criado pelo ChatGPT de modo randômico e aleatório com esses arbustos. E lembrando que todo esse mapa ele tem colisões e não permite que você passe por cima dos obstáculos. Vamos mostrar como ficou o nosso arquivo do mapa aqui, ó, do lado. Esse é o minimapa, mostrando ele tamanho real. E aqui dentro do nosso jogo, ó, como ficaria. Aqui a parte da flor, aqui tem o cantinho, que é bem esse cantinho aqui que a gente está. E a gente pode andar por todo esse mapa e todos os obstáculos que tem aqui, eles não permitem que você passe por cima. E nesse vídeo é isso, pessoal. Se você quer dar uma dica, escreve aí nos comentários o que a gente pode implementar futuramente no nosso projeto. Diz aí o que está faltando. A gente pode trocar o mapa, criar um editor de mapas. Que tal implementar o inimigo? Fazer mover pelo mouse? Eu espero a sua ideia aí nos comentários. Eu fico por aqui e vejo você na próxima. Bom, tá bom. Tá bom. Tá bom.